Saudações a todos. É uma grande alegria, mais uma vez, a gente estar aqui juntos para poder fazer os estudos da doutrina espírita. O objeto de estudo de hoje é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E, antes da gente entrar no estudo propriamente dito, que a gente vai começar pelo prefácio, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, porque a proposta do nosso estudo é de olhar cada obra e a sua particularidade. A gente não vai pegar o Céu e o Inferno e estudar o Céu e o Inferno como se fosse um livro isolado. A gente tem que entender que Kardec, para chegar no Céu e Inferno, ele fez toda uma trajetória. Então, ele teve que primeiro preparar, né, uma base, a primeira fase ali, que a gente chama de fase de preparação, a base doutrinária, melhor dizendo, né? Então, a gente tem que lembrar que ele faz primeiro a base doutrinária com o Livro dos Espíritos, enfim, para depois fazer a aplicação, na segunda fase, a aplicação da doutrina. Então, o Céu e o Inferno, ele não é a primeira obra dessa segunda fase, ele já é a segunda, porque antes vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos fazer, então, essa retrospectiva. Eu trouxe pedaços das apresentações que nós já fizemos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e etc. e tal. Então, para quem está assistindo ou vai assistir esse estudo mais tarde, a gente sempre lembra, as obras, é necessário que a gente estude essas obras fazendo o link umas com as outras, principalmente essa aqui, que já é a quarta obra. Então, os livros da doutrina espírita, eles não podem ser lidos isoladamente. No caso do Céu e Inferno, houve toda uma preparação até chegar nele. Eu acho que vai ser bem importante e bem elucidativo, né? Eu acho que vai ser bem esclarecedor. Pelo menos é a minha pretensão, né? De fazer com que fique claro, né? Então, vamos fazer uma apresentação aqui de alguns slides que nós trouxemos. Deixa eu compartilhar a tela primeiro. Bem, então a gente vai fazer uma rápida retrospectiva das apresentações passadas. Foi a apresentação de cada obra. Então a gente vai lembrar que nós já estudamos isso, sobre a primeira fase, que nós chamamos de base doutrinária. Essa primeira fase, o Kardec ele vai analisar os fenômenos desde 1854, ele vai estudar esses fenômenos, vai falar com vários médiuns, dialogar com vários espíritos, fazer várias pesquisas, até que ele lança, ou melhor dizendo, publica o Livro dos Espíritos. O primeiro livro, lá com 501 questões, depois ele vai lançar o Instrução, aliás, né? Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que é um livro praticamente antecipando a chegada do Livro dos Médiuns. Nós temos também o livro O que é o Espiritismo, de 59, e, finalmente, o Livro dos Médiuns. Essa primeira fase, a gente sabe que foi uma fase, né, de preparação. Para que essa preparação? Fazer a base doutrinária para chegar na segunda fase, que a gente chama de aplicação da doutrina, ou seja, a aplicação dessa base feita por Kardec. Essa segunda fase, essa aplicação, ela vai ser aplicada, lógico, né, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese. E é por isso que todas essas obras, no término do seu título, tem segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho ele pode ser interpretado de diversas formas.
né? Pode ser interpretado pelos dogmas da igreja, pode ser interpretado por estudiosos, enfim. Mas aqui é segundo essa base doutrinária, com toda a base que foi feita lá desde, né, que o Kardec vai fazer toda essa estrutura. O céu e o inferno ou a justiça divina, a mesma coisa, segundo o Espiritismo. A Gênesis, os Milagres e as Predições, segundo essa base. Vamos caminhar mais um pouquinho e vamos lembrar essa base doutrinária, ela começa no Livro dos Espíritos. Então, Kardec ele vai desenvolver no Livro dos Espíritos, né, o que a gente chamaria de análise da lógica da obra, que ele divide em quatro fases, né? Primeiro é a escolha do objeto de estudo, a primeira parte. Desculpa. É, escolha do objeto de estudo, a análise do objeto de estudo, primeira e segunda parte, formulação das leis e dedução das consequências. Então, a escolha do objeto, né? Fatos novos se apresentam, significa que, primeiramente, deve ser definido ou escolhido o objeto a ser estudado. Escolhe-se o universo ou o domínio a ser examinado. Delimita-se o campo de atuação da ciência. Então, aqui, como a gente colocou lá na apresentação, né? Da estrutura do livro, dos espíritos, né? Falando que daqui é uma análise da lógica da obra, né? Como a Kardec aplica essa metodologia, a metodologia científica de observação, análise do objeto de estudo, a formulação dessas leis que regulam, né, reguladoras do universo em exame, né, devem ser ensinadas levando-se em conta a análise apresentada anteriormente. Lembrando que cada fase ela vai didaticamente, né, vai preparando o terreno para a próxima fase. E, finalmente, a dedução das consequências, né, seguindo esse, esse raciocínio. Então, a gente, agora, fazendo a aplicação daquelas fases, o Kardec ele vai fazer a fundamentação espírita. Então, primeiro, né, o livro primeiro do Livro dos Espíritos vai estudar as causas primárias. Ou seja, a escolha do objeto de estudo, né? O que é? Deus, espírito e matéria, né? Que são as causas primárias. O livro dos médiuns, né? O que é o livro segundo, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, vai apresentar os conceitos e fenômenos em detalhes, observando, comparando e analisando. É a segunda parte, na segunda parte não, é o livro segundo, né? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então, Deus, Espírito e matéria, nas causas primárias, seria objeto de estudo, do estudo. O livro segundo, que é o livro que não é que seja o livro dos médios, né? Mas é a que vai dar base para ser desenvolvido mais profundamente no livro dos médios. Então, a gente vê que o livro dos espíritos, ele realmente é a pedra angular, ele é a base. Terceiro livro, o livro terceiro, né? As leis morais. Então, aqui, ele vai estudar a formulação das leis de Deus, a lei natural e as leis de Deus, que são as leis de Deus, elas são perfeitas, né? E são essas leis que regulam o universo. Essas leis morais é a base para ser desenvolvida futuramente no Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, o livro quarto, que trata das esperanças e consolações, que tem como objeto investigar as consequências e aplicação dessas leis formuladas. Então, como a gente viu, né, uma vai implicando, né, na outra. E esse livro quarto, Experiências e Consolações, que é a dedução das consequências, vai ser desenvolvido no céu e inferno.
estrutura e lógica interna de cada parte. Para tentar deixar um pouco mais claro essa introdução, o que é o livro primeiro, né? O livro primeiro estuda as causas primárias, Deus, Espírito e Matéria, né? Ou seja, toda a criação e também os seres vivos. Então, esse é o objeto de estudo do livro primeiro, que é a base para, no futuro, Kardec desenvolver essa temática com mais profundidade em A Gênese. O livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que vai tratar dos fenômenos, né? Vai tratar das condições dos espíritos no mundo corporal, no mundo espiritual e assim por diante. Então, passagem do mundo espiritual para o mundo corporal, ele vai tratar de encarnação, ele vai tratar da desencarnação, vai tratar dos espíritos vivendo no mundo espiritual, dos espíritos vivendo no mundo corporal, estando no mundo corporal e interagindo no mundo espiritual, ou seja, através da emancipação da alma, né? Estando no mundo espiritual e interagindo no mundo corporal, intervenção dos espíritos. Bem, eu estou indo assim um pouco rápido, partindo do princípio que nós já vimos essas matérias. É só fazendo uma revisão para a gente fazer a entrada no céu e inferno. Então, a gente vê aqui que nós temos 6 situações, né, possíveis para o espírito e a sua interação nos dois mundos, material e espiritual. É o objeto, né, de estudo do livro segundo. Esse mesmo livro segundo, ele vai ser a base para o livro dos médiuns. Livro terceiro, vocês lembram, né, das leis morais? O que é a lei? Quais são essas leis? Como praticar essas leis? A primeira, né, o que é a lei, vai estar no capítulo primeiro, a lei divina ou lei natural. Isso do livro quarto, né? Aliás, no livro terceiro, né? Quais são essas leis? Então, as leis são de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então, essas leis estabelecem todos os deveres do homem. Primeiro, do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, do homem para com o próximo. E o capítulo 11º, né, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a síntese, né, de todas as outras leis. Aí a grande pergunta, nós temos a lei, como praticar essas leis? No capítulo 12º, nós temos a perfeição moral. Neste capítulo, a gente encontra um dos mais belos estudos sobre a personalidade humana. É ali que, depois de examinar em profundidade o homem, com as suas virtudes, com seus vícios, as suas paixões, o egoísmo e os caracteres do homem de bem, apresenta o conhecimento de si mesmo como a chave do progresso individual. Então, ali a gente tem todo esse ensaio de como praticar essas leis. Seguindo aqui. Então, mais uma vez, né? Primeira fase, base doutrinária, relembrando, né? Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Resumindo, né? Os dois livros fundamentais. Tinha uma coisa que eu ia comentar. Ah, sim. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que a gente sempre fala que o Kardec, ele praticamente ele já sabia onde que ele queria chegar. E agora a gente analisando com calma a estrutura do Livro dos Espíritos, não é essa impressão, porque ele está construindo o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e quarto
E cada livro desse deriva as outras obras. Então, ele já sabia, né? Eu não diria que ele já tinha na cabeça como seria, mas ele já sabia aonde que ele queria chegar, com, aonde ele iria chegar, né? Ele estava fazendo primeiro uma construção ali. Por isso que a gente chama, né? Ultimamente ele tem chamado o Kardec de arquiteto, né? Justamente porque ele já está com a planta e aos poucos ele está levantando esse prédio. Então, nós vamos estudar hoje a segunda parte desse prédio, porque a primeira fase, que é a base doutrinária, vai dar essa base para essa construção, que é a aplicação da doutrina. Então, aonde a gente vai ver primeiro essa aplicação? No Evangelho segundo o Espiritismo. E é para lá que a gente vai agora. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso daqui foi a nossa apresentação, né? Eu trouxe uma parte dela aqui, só para a gente lembrar. Qual é o objetivo da obra? O objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o ensino moral, né? É o ensino moral. É essa parte que será o objeto exclusivo da obra. Isso daqui é trazido pelo Kardec. Então, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um estudo moral. E ele chama essa parte moral, ele chama de um código de moral universal, onde todos os cultos podem se reunir, sem distinção de cultos, né? Onde todos os credos, todos os cultos podem se reunir. Então, não tem uma exclusão, é um lugar onde a humanidade pode, né, se encontrar, né, um código de moral universal. Esse é o objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, finalmente, a gente chega no céu e inferno. Então, se nós já temos a primeira base doutrinária, a primeira fase com a base doutrinária, nós já tivemos a, a aplicação da doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas onde que está aplicada essa moral? Está justamente nas leis que a gente vê lá no terceiro livro, no livro terceiro. Lembram o que é a lei? Quais são essas leis? E como, então, é, praticar essas leis? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai discutir filosoficamente como a gente deve respeitar essas leis, obedecendo esse código universal, né? Esse código moral universal. Mas as consequências de seguir a lei ou não seguir, ele vai abordar no céu e inferno. O céu e inferno ou a justiça divina. Olha que interessante, né? Por quê? Porque não existe castigo. Porque Deus é bom e justo. Então, o céu e o inferno é uma condição das consequências da aplicação da moral, quer dizer, da aplicação da moral de qualquer forma, né? Porque tem duas, né? A boa aplicação e a má aplicação. E você tem consequências dessas aplicações, de como você aplica na sua vida essas leis. Então lá nós temos lei de justiça, amor e caridade, né? Então, como é que nós aplicamos isso na nossa vida? Então, lá o Evangelho segundo o Espiritismo está mostrando como que nós devemos nos portar diante dessas leis e como nós devemos cumpri-las através do ensinamento de Jesus. Quantas passagens, né? Não tem lá quantas passagens que, que alguém chega para Jesus e pergunta, mestre, como é que eu posso entrar no céu, no reino dos céus? Né? É, o que é a caridade, enfim. Então, todo o ensinamento moral está ali. Né? E o céu e o inferno está mostrando a prática disso aí, ou seja, a aplicação boa ou má.
desses ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um objeto de estudo de hoje, mas a Gênese também vai por esse caminho, né? Ela também é uma aplicação do livro primeiro, onde Kardec ele vai abordar a criação, né, a Gênese de vários pontos de vista, mas ele vai amadurecer a obra, e eu diria que a Gênese é um amadurecimento não só do livro primeiro, mas de toda a obra de Kardec. Seria uma síntese de toda a doutrina espírita. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês, essa pequena introdução, para a gente olhar agora para o livro que a gente vai começar a estudar e não imaginar como um livro isolado, mas imaginar que houve toda uma fase e que existem livros que vão dar a base para a gente entender esse livro, O Céu e o Inferno. Uma coisa que eu acho que é muito pertinente é, já a gente pensando na segunda fase, que são esses três livros, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, a gente olhar como uma aplicação daquela primeira base doutrinária criada no Livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, fazendo um resumo de todas aquelas obras que foram lançadas, né? Mas lembrar que o Evangelho é o ensinamento dessa moral. Kardec vai trazer em cada capítulo uma temática com uma passagem onde Jesus vai dar um ensinamento. Depois ele faz uma exegese dessas passagens, ele faz um estudo dessa, próprio Kardec, ele vai fazer um estudo dessas passagens, e depois ele dá para os espíritos darem as suas instruções. Ou seja, de novo, teoria e prática, porque ele traz a passagem, ele faz uma base teórica, ele vai fazer o estudo daquela passagem, e os espíritos vão nos dar conselhos sobre a prática daquela moral. Só que aí a gente não sabe que quem está lendo se está aplicando ou não está aplicando ou como está aplicando. Então, hoje nós vamos então entrar agora no livro e o céu e o inferno, e aí a gente vai ver as consequências dessa aplicação ou não. Nós temos a primeira parte, que é doutrina, e a segunda, que é exemplos. De novo, teoria e prática, né? A gente tem uma doutrina, onde ele vai abordar várias ideias, né, da época, como é que se via o céu e o inferno, mostrar a visão espírita, e no final, na segunda parte, os exemplos já dos espíritos desencarnados. Exemplo daqueles que aplicaram bem e aqueles que aplicaram mal. Nilce, abre o microfone. Ou que foram contra as leis, né? Eu já nem Isso. diria o mal, né, Mário? Eu diria aqueles que aplicaram as leis morais, né? Ou aqueles que não aplicaram as leis, né? Bem, então vamos lá iniciar a leitura do Céu e Inferno. E agora a gente vai ler o livro tendo em mente, né, todo esse caminhar aí, né, a, tendo na cabeça essa primeira fase, né, e agora a gente olhando essa aplicação, né, que eu acho muito interessante quando a gente fala do Evangelho, né, o Evangelho ele é um ensinamento da moral, é um código de moral universal, ou seja, para todos os povos. E o céu e o inferno é a consequência da aplicação desses ensinos. Então, quando fala céu e inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, a gente está pensando num Deus bom e justo, que não castiga e nem recompensa. É como Jesus fala, né? A cada um segundo suas obras. Vamos entrar no prefácio e vamos novamente fazer aquele exercício. A gente vai fazer leitura parágrafo a parágrafo. Deixa eu fazer um comentário, uma coisa que eu acho
Curioso. As pessoas que defendem a ideia de que a Gênese e o céu e o inferno não foram adulterados, eles usam o seguinte argumento: eles falam que em muitos pontos foi até melhor, né, a mudança que houve. Não é isso que a gente vê. A gente vê que realmente tem coisas que com Kardec se contradiz, enfim, mas não vamos entrar no mérito em si. O que eu acho curioso é o seguinte: se tudo que Kardec fez nessas edições, que nós consideramos adulteradas, foi melhor, aí vem uma curiosidade. Por que então alguns tradutores, apesar de estarem publicando a quarta edição, que é a adulterada, eles estão colocando o prefácio da primeira edição? Não é? E se Kardec retirou é porque ele não queria que ficasse esse prefácio lá. E todos concordam que o prefácio é importante. Estão traduzindo e publicando na quarta edição. Então, aquele negócio das conveniências, né? Então, não, esse prefácio é bom, então tem que voltar lá para. Então, tem textos também, aí eles têm que me permitir agora, então, usar o mesmo raciocínio. Tem trechos da Gênese e do Céu e Inferno que é melhor que continue do jeito que estava antes. Então, vamos tirar esse texto e voltar para trás, entendeu? Não é curioso? Então, por isso que a gente fala, são dois pesos e duas medidas, né? Então, quando é conveniente, a gente fala que é bom. Quando não é conveniente, a gente fala que é ruim. É muito curioso. Você pode ver, todo mundo tá devolvendo o prefácio para a quarta edição, né? A quarta edição que está cheia de contradições. Só um parêntese aqui. Vamos lá para fazer a leitura do prefácio. O título desta obra indica claramente seu objeto. Nela reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem acerca do seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade. Tudo na obra é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nesta obra, desde um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. Então, nessa pequena introdução que nós fizemos, né, está descrito exatamente o que ele colocou aqui. Então, como ele fala, era preciso, entanto, mostrar-lhe os desdobramentos, né, deduzir de todas as consequências e todas as aplicações, que, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Então, como ele coloca, foi o que ele fez no Livro dos Médiuns, foi o que ele fez no Evangelho, né? Só que cada obra tem um aspecto específico, né? O Livro dos Médiuns tem uma especificidade, e, aliás, não é só para médium, né? O livro ali está tratando dos fenômenos, está tratando dos médiuns, mas também está tratando da organização do movimento espírita, da constituição
de uma sociedade. E o Evangelho se ocupa com o ensinamento moral, cada um na sua especificidade. E ele coloca aqui, é o que fazemos nessa obra, o céu e o inferno, e em outras que faremos. Porque nós fizemos aquele estudo das apresentações, e lá a gente vê, né, algumas comunicações dos espíritos com Kardec, inclusive na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde ele fala que ele ainda vai ter que publicar alguns livros, né? E ele fala, inclusive, em um livro sobre magnetismo, fala vários livros ali que não deu tempo dele publicar. Bem, por isso que ele fala no plural, né? É o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar. Mas depois do céu e inferno, a obra fundamental foi apenas o Evangelho, né? Que ele deixou pronto. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir a seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. Então, quando ele coloca aqui, né, com relação ao tempo, né, tudo no seu tempo, e a gente vê o cuidado também de Kardec ir publicando essas obras, porque ele publicava e via o impacto que ela tinha. E antes de publicar a obra, a gente sabe que ele publicava artigos na Revista Espírita, como um balão de ensaio ali, né? Então, ele ia, aos poucos, fazendo as publicações até amadurecer as ideias. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, reconheceremos sem dificuldade que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mas cedo teria malogrado, uma vez que, não sendo tão numerosas as simpatias, ele teria sucumbido aos ataques dos seus adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para desabrochar. As ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar as velhas ideias, o tempo de desgastarem-se, provando sua insuficiência antes de se apresentarem às novas. Aqui ele está falando de época, né? A época do século XIX, e aí a gente vai lembrar que realmente foi um período onde a igreja tinha, né, um domínio muito grande, mas vieram as ideias iluministas. Nós temos também notícias daquele outro movimento nas faculdades chamado espiritualismo racional. Tudo isso foi preparando o campo para que o espiritismo viesse, né? Porque depois disso, o que nós encontramos é praticamente, né, a volta às velhas ideias, digamos assim, né? O materialismo tomou conta, né? Até hoje, nos dias de hoje, né? E aquela época era uma época favorável, porque se estudava o homem nas faculdades como alma encarnada, né? Nós temos Nós fizemos aí algum tempo atrás um estudo sobre o espiritualismo racional e isso fica muito claro, né? Mas só para lembrar disso aqui, né? Só para lembrar do contexto de época. As ideias prematuras fracassam porque não se tem maturidade para compreendê-las e porque não se faz sentir ainda a necessidade de uma mudança de posição. Hoje, é evidente para todo mundo que um imenso movimento se manifesta na opinião pública. Uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou
retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do amanhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes, sem conseguir defini-los, e que se desfaz dos traços da infância. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda é indefinido. Procuramo-lo. Todos trabalham por ele, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um lapida uma pedra para um novo edifício, cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui, e cuja estrutura somente será compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do solo. É o momento em que a soberana sabedoria escolheu para a chegada do Espiritismo. Você sabe, muito lindo, né, a construção, né, do texto, né, que Kardec coloca. Você sabe que quando ele fala aqui, ó, né, como um jovem saído da adolescência, que entrevê novos horizontes, sem conseguir defini-los, e que se desfaz dos traços da infância. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão. Quando ele fala alimentos mais sólidos para a razão, eu lembrei da primeira carta aos Coríntios, né? Coríntios, que o Paulo de Tarso ele vai escrever, né? Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Agora que eu cheguei a ser homem, né? Acabei com as coisas de menino. E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente vai amadurecendo e vai, né, procurando, né, um alimento, aqui fazendo uma analogia, né, com o alimento, ele está se referindo ao alimento espiritual, né? Muito bonito, né, a construção do texto, né? Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e previdência do que o fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos um círculo limitado de nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. A sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do espiritismo e revelada quase instantaneamente por toda a Terra na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada. E menos ainda nos convém a dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora de nos dardes tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançados para recebê-la, pois equivaleria a dizer-lhe, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios,
as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é tratado aí de maneira especial, sendo refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza e que demonstram não somente o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como sua impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. Então, ele vai fazer um exame comparado, né? Ele vai pegar a visão dogmática das igrejas sobre céu, inferno. Aí implica também a justiça de Deus, né? Que premia uns e castiga outros. E ele vai fazer essa comparação com o inferno pagão, a ideia de anjos, de demônios, tratando, né, com a racionalização, né, tratando com uma fé racional, né? A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. A autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos e dos lugares em que foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma única fonte, podiam ser considerados como o produto de uma mesma influência. Baseia-se essa autoridade, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, em todos os lugares, onde alguém se ocupe das manifestações espíritas sob um ponto de vista sério e filosófico. O céu e o inferno, praticamente, essa segunda parte, a primeira também, né? Mas a segunda parte dos exemplos, praticamente, todos os relatos estão na Revista Espírita. Por quê? Porque foram analisados, foram passados pelo controle, foram publicados na revista, foram discutidos. E aqui uma coisa interessante que ele vai falar com respeito também à quantidade, né? Ele fala assim: tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que deles não possa fornecer uma notável quantidade. Para evitar repetições cansativas, tivemos que escolher entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que de cada pouco jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte. Assim como sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos escolhidos, em sua maioria entre casos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios, todas as vezes que julgamos útil fazê-lo, por motivos de conveniência facilmente apreciáveis. Lógico, né? Se ele está falando que é contemporâneo, né? Ele vai colocar o nome de uma pessoa ali, então, por motivos de conveniência facilmente apreciáveis. Quem por eles se interessar, há de reconhecê-los prontamente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos, e algumas vezes totalmente desconhecidos, nada teriam acrescentado à instrução que se pode tirar desses exemplos. Porque, na verdade, aí entra a curiosidade, né? Entra a história da curiosidade, de saber quem que é, né? E o que interessa não é esses pequenos detalhes. O que interessa é exatamente a, a instrução que se pode tirar, né, desses eventos. As mesmas razões que nos levaram a omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que os omitíssemos também nesta obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Os médiuns têm ainda menos interesse nisso, porque não poderiam atribuir a si o mérito de algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação.
Além disso, a mediunidade não é prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas uma faculdade fugidia, subordinada à vontade dos espíritos que querem se comunicar. Faculdade que possuímos hoje e pode amanhã faltar, e que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo, por isso mesmo, um mérito pessoal, como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médios sinceros, aqueles que compreendem a importância de sua missão, consideram-se instrumentos que a vontade de Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, caso não atuem segundo seus desígnios. Eles são felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite ser úteis, porém disso não se envaidecem de modo algum. De resto, cingimos-nos nesse ponto aos conselhos de nossos guias espirituais. E aqui é uma grande lição, né? Eu estava lembrando, né, justamente do problema que o Kardec enfrentou com uma das médiuns, que, caso eu não esteja enganado, seria a senhorita Jafé, né? Que ela ficou aborrecida porque ela queria os créditos, né? Tudo bem que a gente tem que contextualizar ali a época, porque, na verdade, o que a Jafé queria não era só receber, né? Porque, na verdade, ela era uma sonâmbula, ela ganhava por isso, né? Mas ela queria, pelo menos, para mim, ela não queria o dinheiro, né? Mas ela queria a fama, né? Ela queria o crédito, porque, afinal de contas, ela foi uma colaboradora de extrema importância ali para Kardec. E alguém pode pensar, poxa, mas Kardec não deveria ter agido assim ou assado. Mas a gente deve lembrar o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com as irmãs Fox, né? Elas sofreram muito, né? Então, porque os fenômenos espiritualistas começaram ali, né, com elas, e elas foram tão questionadas por aqueles fenômenos que praticamente elas foram revistadas e praticamente até abusadas, né? Porque queriam ver se havia uma farsa, etc. Como não encontraram nenhuma farsa, continuaram, né? Não pararam, né? Então, no final, uma delas resolveu falar que era uma farsa, né? E depois voltou atrás. Elas sofreram muito, né? Todas elas. Então, o Kardec, até mesmo por saber dessas coisas, o que ele queria fazer ali era também preservar. O próprio Kardec não sabia o que ia acontecer com ele. Por isso que quando ele está publicando livros, aí a gente volta a falar novamente sobre o contexto de época, né? Ele está no regime de Napoleão III, onde Napoleão III, para poder ter um governo, né, favorável a ele, ele dá privilégios para a igreja, né? Então, o próprio ensino, que era laico, já não é mais, né? Havia um certo policiamento das ideias, né, por parte da ideia, dos jesuítas, principalmente, que dominavam, né, essa parte de estudo até hoje, né? Sempre foi assim, né? Os jesuítas que levam, né, o estudo, né, da igreja adiante. Então, quando a gente pensa em todos esses detalhes, né, a gente vê que Kardec, né, ele estava protegendo os médiuns também, porque, como eu falei, o próprio Kardec também estava se cuidando. A gente vai lembrar de um manuscrito que está lá no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde estão os documentos, né? O projeto Allan Kardec é abrigado lá. A gente vai lembrar de um manuscrito que agora me foge a memória, o número do documento, mas nós fizemos essa apresentação também, falando que Kardec, angustiado, né? Ele escrevendo uma carta, uma oração para Deus, né? Deus Todo-Poderoso, e aí ele colocando as suas angústias ali, né? Falando o que aconteceria com ele, né? Que, inclusive, ele estava com medo até de ser perseguido, né? E ter que sair da França, que ele tinha até escolhido um local, né? Que era Locarno, né? Vocês lembram dessa apresentação?
Então, o próprio Kardec sabia que ele poderia sofrer uma represália, né? Porque quantos não foram expulsos dali, né? Antes mesmo de Napoleão, né? Um pouco mais na época, um pouco mais anterior, no início do Iluminismo ali, Rousseau, Diderot, né? Diderot por causa da enciclopédia, né? Mas o La Chatre também, ele publica uma, uma, uma enciclopédia, e ele também ele era colaborador do Kardec no exterior, né? Porque ele não podia nem voltar para a França, né? Então tinha todas essas perseguições ainda, né? Então não era simplesmente, né, o Kardec pensava por dois aspectos, para não criar uma vaidade no médium, né? E também para proteger o médium. Então, o médium ele tem que se conscientizar que ele é apenas um instrumento. E se ele piscar, ele corre um sério risco de ser enganado, né? Então, a gente sabe do perigo, a gente sabe muito bem do perigo, né, que a mediunidade nos traz. E é o que a gente estava comentando, né, no livro dos médiuns, né? Que tem lá uma parte que ele vai falar sobre os riscos, né? E tem pessoas que falam que não tem risco, que é tranquilo, né? Mediunidade não, está tudo bem. Não, tem. E quanto mais velho que eu falo, mais experiente o médium é, mais cuidado ele tem que tomar. Vamos continuar o nosso texto. Quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme estas palavras de que os médiuns de nossos dias são o cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18. Mas também foi dito: haverá falsos cristos e falsos profetas. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração. É a profecia, né, do profeta Joel, né, que ele vai falar sobre a manifestação da mediunidade. Que prefácio bonito. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, né, eu fiquei muito comovida, porque não tínhamos lido isso ainda, né? E aí quando a gente lê, muito bonito. No próximo estudo, a continuação. Aí nós já vamos entrar na primeira parte, que é a doutrina, né, no primeiro capítulo, o futuro e o nada. Tudo bem? Querem comentar alguma coisa?